Olá, Olá, meu nome é André Santos Júnior eu sou José Paulo Fix. e nós somos convidados aqui para conversar com vocês sobre a nossa área de pesquisa e de atuação, que é psiquiatria e cultura. Somos psiquiatras, fazemos parte do departamento de psiquiatria da Unifesp e agradecemos ao Elcio Azevedo pelo convite para participar dessa jornada de saúde mental. É isso aí. O que a gente pode falar sobre literatura e mais especificamente poesia, que é o tema dessa conversa aí, e articulação da saúde mental? A gente tem alguns dados do campo chamado de neuroestética e que vai trabalhar exatamente essa articulação entre a literatura e a nossa mente, em termos de achados biológicos. O que a gente tem de interessante? É que a gente gosta mais, a grande maioria do público gosta mais de ler histórias que terminem com a sobrevivência e adaptação em termos de evolucionismo. Na poesia isso é um pouco diferente, porque a gente tem recorte. E o que seria a poesia para você? Não sei bem o que seria para mim. Eu acho que a questão da neuroestética eu pegaria muito mais pelo nosso conceito de arte, que a gente tem trabalhado tanto tempo, que arte é tudo aquilo que faz um laço social, é aquilo que nos obriga a uma reflexão. A poesia é fundamentalmente essa porção absolutamente abstrata, simbólica e que obriga a uma reflexão. Às vezes a poesia pode contar uma história, às vezes pode propor uma ideia, às vezes pode apresentar o completamente novo. Enfim, a poesia pode surpreender, alegrar, entristecer, mas fundamentalmente tem que fazer refletir, tem que fazer pensar. Eu até começaria dizendo para você, e eu acho que para todos, assim, para que ficassem entusiasmados aqui com a nossa fala, nós escolhemos uma série de poetas que falam sobre a loucura. A loucura não é a loucura doença mental. A loucura é o estranhamento, o bizarro, a inadaptação, a incapacidade de sentir-se bem, essa inquietude que geralmente o artista tem e que o leva a produzir e, de alguma maneira, a tentar propor o que está acontecendo com ele numa reflexão, enfim, numa criação. Então você vai começar por Fernando Pessoa. Eu vou começar e vou falar muito de Fernando Pessoa, é o meu poeta preferido, então eu prefiro ir por ele. Eu diria para vocês a quinta. Dom Sebastião, rei de Portugal. Louco. Sim, louco, porque quis grandeza. Qual a sorte a não dá. Não coube em mim, minha certeza, por isso, onde o areal está, ficou meu ser que ouve, e não o que há. Minha loucura, outros que me atomem, com o que nela ia. Sem a loucura, o que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Não foi só na poesia que Fernando Pessoa escreveu sobre a loucura aí, né, do ponto de vista essa loucura que você falou, é a loucura da literatura, da arte. Ele, na prosa dele, ele falou muito sobre a preocupação, ele tinha vários gráficos até para dividir aí como é que funcionava a cabeça dele, mas tem mais poeta que fala sobre a loucura, não é só o Fernando Pessoa. Inúmeros. Eu acho que a loucura, no sentido que os poetas escolhem, é a loucura desse estranhamento, do desvario. Geralmente o amor apaixonado, o amor intenso. Shakespeare diz literalmente assim: o amor é dos suspiros à fumaça, puro, é fogo que os olhos ameaça, revolto, um mar de lágrima de amantes. Que mais será? Loucura temperada, fel ingrato, doçura refinada. E não esqueçamos o quanto Shakespeare trabalhou a loucura nas suas peças, Otelo, o Delírio de Ciúmes, Transtornos de Personalidade no Ricardo III, por exemplo, o próprio Iago do Otelo, ou seja, na literatura, nas peças de Shakespeare... Macbeth, que era um delirante, alucinado, a Lady, que era histérica e dissociada, e, enfim, se é possível usar ainda esses termos, e o Fausto fica um alcoólico, que ele bebe do começo ao fim da peça. E o contemporâneo amigo do Fernando Pessoa, Almada Negreiros. Almada Negreiros, ele dizia assim: tu só, loucura, és capaz de transformar o mundo tantas vezes quanto sejam as necessárias para olhos individuais. Só tu és capaz de fazer que tenham razão tantas razões que hão de viver juntas. Tudo, exceto tu,
é rotina peganhenta. Só tu tem asas para dar, a quem tas vier buscar. É muito interessante isso, porque parece que a poesia está lá como objeto. E se você se apropriar, se adonar desse objeto, você vai entender o que o poeta estava tentando dizer. Isso é quase uma aspiração, porque de verdade nunca se entende o que o poeta quer dizer. Eu acho que tem esse poder sintético, né? Impactante Isso. sintético. E o que o Vinícius de Moraes fala sobre o loucura? O Vinícius, ele tem... Eu até quando descobri essa poesia, eu fiquei um pouco impactado, porque me lembrava muito o jeito do Fernando Pessoa. Soube depois que Vinícius era um grande leitor de Fernando Pessoa. Mas, enfim, o Vinícius diz assim: apavorado acordo, em treva. O luar é como um espectro do meu sonho em mim. E sem destino, e louco, sou o mar. Patético, sonâmbulo e sem fim. Bonito. Bonito, né? E a campeã aí das redes sociais de citação, a Cecília Meirelles. A poesia, eu descobri que é uma das artes, das 7 grandes artes da humanidade, e com essa característica lírica, daquela que fala do que toca. Lira era o elemento grego das musas que nos inspirava, que nos ensinava a sentir, não a pensar e não a saber. E Cecília Meirelles diz assim: nunca tive os olhos tão claros e o sorriso em tanta loucura. Sinto-me toda igual às árvores, solitária, perfeita e pura. E a campeã número 2, talvez a número 1, as duas empatadas, em redes sociais também de citação, a Clarice Lispector. Clarice Lispector era muito mais melancólica, talvez um pouco mais amarga em relação à vida. E ela era muito crítica também sobre esse termo loucura, o que isso significa e tal. E eu gosto muito dessa frase dela, onde ela diz assim: todo caso de loucura é porque alguma coisa voltou. Os possessos, eles não são possuídos pelo que vem, mas pelo que volta. É bem bonito isso, né? E que tem tudo a ver com a nossa profissão. Nós usamos o tempo todo a ideia da análise, da terapia, da recuperação de memórias afetivas, enfim, aquilo que marcou nossa existência, os significantes essenciais da nossa vida, e eu acho que ela sintetiza sempre isso muito bem. E muito da poesia, especialmente do Fernando Pessoa, é quem que eu sou, da onde eu vim e para onde eu vou. Tem muito essa marca do destino também. O tempo todo, e uma percepção de si, de uma perda de si mesmo num encontro que nunca acontece. A ideia do comigo me desavim, que é uma beleza essa frase, né? Comigo me desavim, quer dizer, eu não encontro em lugar nenhum nem a mim mesmo. Ele tem uma outra poesia dele mesmo que diz assim: eu gastei tudo que não tinha, sou mais velho do que sou, a ilusão que me mantinha. Só no palco era rainha, despiu-se, o reino acabou. Que fiz de mim? Encontrei-me, quando já estava perdido. Impaciente, deixei-me, como um louco que teime no que lhe foi desmentido. É demais. Esse sujeito é realmente demais. Eu espero que vocês se encantem com o nosso encanto por esse tipo de atividade. Eu digo muito para os meus alunos, para os residentes, para ele, que é um companheiro assim, da minha existência, enfim, meu interlocutor essencial, que ninguém definiu o inconsciente tão bem quanto Fernando Pessoa. E, curiosamente, Fernando Pessoa não ligava para a psicanálise, ele não ligava para as terapias em geral, ele entendia que havia um movimento no mundo, era muitíssimo bem informado, é claro, mas que isso não o tocava essencialmente. E, no entanto, ele é capaz de produzir isto, que eu vou dizer a vocês. Para onde vai a minha vida e quem a leva? Porque eu faço sempre o que eu não queria. Que destino contínuo se passa em mim na treva, que parte de mim, que eu desconheço, é que me guia. Acho que não conseguiríamos dizer. Mas o Fernando Pessoa, ele buscava muito amigos para falar sobre isso, sobre essas angústias dele. Ele tinha uma interlocução muito grande entre os amigos poetas, né? Eu acredito que sim. É que veja, ele poucas vezes falava das próprias poesias, ele só publicou mensagem em vida, além das poesias em inglês, que era para outro público que não o rol português lá do qual ele fazia parte. Esse desencontro do Fernando Pessoa, que eu acho que é uma angústia
compartilhada. Nós lemos Fernando Pessoa, estudamos e começamos a repetir, porque é como se fosse um enigma que não esclarecesse a poesia, mas esclarecesse a gente para a gente mesmo. Outra dele. Nesta vida em que sou meu sono, eu não sou meu dono. Quem sou é quem me ignoro e vive, através dessa névoa que sou eu. Todas as vidas que outrora tive numa só vida. Mar sou, baixo marulho ao alto rujo, mas minha cor vem do meu alto céu, e só me encontro quando de mim fujo. A identificação assim, é imediata, né? Porque as questões são pensamentos de todo mundo, e quando você lê uma poesia dessa, ou alguém falando, né, como você, a identificação é imediata. Espero que sim, eu acho que gosto. Eu, quando me achava poeta, eu fiz um haikai, e aí eu vi que não era. Então eu descobri rapidamente que esse não é um dos meus talentos. Você vai falar o haikai? Eu vou, se você me permitir, se eles me permitirem, se alguém quiser parar o vídeo agora, pare. Mas eu me vi tomado num certo momento pela síntese. Eu acho que haikai é a síntese da síntese. Nós não temos nenhuma capacidade de compreender o quanto isso é importante na poética japonesa e como para eles as palavras são extremamente preciosas, enfim, e muito significativas. Todos os nomes das pessoas significam coisas e identificam as pessoas com essas coisas, é uma certa marca e etc. Mas o meu pequeníssimo haikai, modesto, era sobre a saudade. E eu pensei assim: a saudade é como a letra O, redonda, cai na alma e dói. Mário Quintana dizia uma coisa muito divertida que eu vou dizer para vocês. A diferença entre um poeta e um louco é que o poeta sabe que é louco, porque a poesia é uma loucura lúcida. Mário Quintana é um grande gozador, eu acho que essa era uma maneira muito, muito inteligente, muito importante de dizer. E se eu fosse, muito atrevido e tal, eu diria que a poesia é capaz de nos ensinar sobre nós, vamos dizer, um material aí interno que poucas vezes é revelado de outra maneira. A literatura nos pega, mas ela é longa, ela é extensa, ela nos envolve. Nós imaginamos aquela história e tal. A poesia tira na cara da gente um enigma. E esse enigma fica conosco um pouco, a gente não sabe bem o que faz com aquilo, e num determinado momento aquilo ganha um sentido. E nesse momento a gente é um pouquinho feliz. Era isso que tínhamos a dizer. Era isso. Dr. José Paulo Fix. André Santos Júnior. Muito obrigado a todos. Agradecemos de novo esse convite. É um privilégio, uma honra, é um grande prazer participar desses movimentos, inclusive de exposição do que nós fazemos e para quem nós fazemos, e que para conseguirmos tratar dos outros nós temos que nos compreender. Muito obrigado. Poesia é um caminho para essa compreensão. Gente, tchau. Muito obrigado, viu?